Você está ouvindo o programa aqui na Rádio 2 de Julho. Você fica sempre bem informado. Você está sintonizado na melhor de segunda a sexta, ouça pela Rádio Ouro Negro FM 100,5. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem informado. 6:08. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Evaldo Silva. Marconi William. Bom começo de noite para você, 6:09 agora, 6:09, aparecendo para você. Isso, já estamos com a câmera apontada aqui para os apresentadores, somos eu aqui, já agradecendo por tudo, Evaldo Silva ali do outro lado, mas voltando aqui para mim, boa noite, muito obrigado por você já estar acompanhando o programa Opinião. Comece a compartilhar a nossa live no Facebook e comece também a deixar a sua participação. Não esqueça de mencionar de onde você está nos acompanhando. Para nós é de extrema importância que você faça a sua participação. Comigo na bancada, como sempre, ele, Evaldo Silva, e as suas opiniões carregadas de emoção. Evaldo, boa noite. Boa noite, Marconi. Hoje eu estou calmo, sereno e tranquilo. Mas eu quero desejar a vocês que estão aqui no meu Instagram, o Carlos Gás, grande colega lá de Ceabra. Vocês que estão pelo Facebook, tá legal a câmera? A sua imagem eu não diria, nem a minha, nem a sua, nunca fica legal. Mas a câmera ficou legal aí? Porque tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, mas mexeu, né? Tá ótimo. Mas esse cara é uma onda, velho. Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Pois é, mas eu quero mandar um abraço para vocês que estão já chegando para ouvir o programa Opinião. Fazemos jornalismo realmente para fazer você pensar. As discussões, as diferenças aqui são, às vezes, né, vem pro sangue, mas o nosso desejo é que você pense diferente ou que você consiga entender o que está acontecendo na mídia, as notícias que chegam para você, que você pense no seu país, porque, Marconi, hoje a grande discussão no Brasil é democracia, liberdade. Esta é a grande discussão hoje que está no Brasil. Até onde você acha que você tem total liberdade? Até onde você acha que você tem direito ou direitos e que não estão sendo respeitados? O que é que você vê hoje no seu país, hoje, no Brasil, que é diferente de 5, 6, 10 anos atrás? O que é que você acha que é semelhante a 10 anos atrás? Vocês que são mais antigos, como o nosso amigo Gomes, tem mais idade, mais janeiros, que viveu épocas e momentos diferentes e que tem no programa Primeira Mão, né, falado, compartilhado a sua experiência, que você assimila e pensa assim, olha, não é bem isso que eu quero para o meu país. Se você acha que aqui teremos um discurso que vai te agradar, então você vai ter que mudar de rádio. Se você acha que aqui você vai ter um discurso para te confundir, eu acho que você tem que mudar de rádio. Mas aqui teremos um discurso para lhe fazer pensar, para lhe fazer você... Brasileiro
Nós precisamos mudar a nossa geração, porque infelizmente temos uma geração que não pensa, Marconi. Temos uma geração que não vai para o contrassenso, não vai para a discussão. Infelizmente, vai para a violência, vai para a baixaria, vai para os palavrões. E isso é o que nós não queremos. Não queremos de forma nenhuma. Queremos um país, sim, diferente. Um país que possa dar um futuro ao meu, ao seu, aos nossos filhos, aos nossos netos. E é por isso que estamos aqui todos os dias. Goste quem gostar, mas estamos aqui todos os dias para tentar fazer o de melhor para você. Não importa posições partidárias, não importa direita, esquerda, meio, centro. Se você não tiver um país decente para morar, se você não tiver um bairro decente para morar. Então, nós precisamos sim entender o momento que nós estamos vivendo nesse país e dizer não a qualquer ação que venha tentar calar a mim, a Marconi, ou que venha tentar calar você. Que a nossa liberdade de expressão seja mantida a todo e qualquer custo. Muito bem, dito isto, vamos à escalada do programa. Você vai acompanhar hoje que Fachin encaminha pedido de suspensão do inquérito das fake news para plenário do STF. O Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, deve prestar depoimento à Polícia Federal na próxima semana. Após chegar a 88%, taxa de ocupação de UTI em Salvador cai para 76%. Covid-19, planos de saúde incluirão mais 6 exames na lista obrigatória. E ainda, auxílio emergencial com valor menor pode custar 17 bilhões de reais por mês. E aí já se fala na prorrogação desse auxílio em função do tempo que deve demorar para começar uma retomada da economia. Hoje é quinta-feira, 28 de maio de 2020. Está no ar o programa Opinião. O que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. Programa Opinião traz sempre a sua opinião, além da nossa, é claro. Nosso objetivo, nosso intuito é que você sempre participe conosco, é que você sempre esteja se expressando, porque aqui o espaço para você é mais do que garantido. Informações da Agência Climatempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, neste instante 27 graus, a sensação térmica também em 27 graus e a previsão para amanhã é de sol com chuva de manhã, diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade e temperaturas oscilando entre 17 e 27 graus. Meus caros amigos, já comecem a compartilhar, por favor, compartilhem, vocês do Facebook, pessoal do Instagram também, aí dá uma 75 força. Nosso WhatsApp 75998488400. Gravou 75998488400. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, encaminhou ao plenário da Corte o pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de suspender o inquérito que investiga a divulgação massiva de fake news. O pedido de Aras foi feito ontem, quarta-feira, após uma operação da Polícia Federal que teve como alvo apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão. A mesma decisão determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal de empresários apontados como financiadores da organização, além do bloqueio dos perfis nas redes sociais de 17 investigados. O prazo de resposta do plenário do STF é de 24 horas. Notaram, senhores, como eles são tão rapidinhos quando a conveniência política, e olhem que eu estou falando do STF, que mais legisla do que julga. Quando alguma coisa do interesse deles, ou aquela história de pimenta nos olhos dos outros é refresco, o STF imediatamente se mexe e olha aqui que, a meu ver, mera questão de opinião, vocês não precisam concordar comigo, por favor, fiquem à vontade para expressar vossas opiniões, mas será mesmo que há liberdade de expressão ou é só para quando não interessa ou não convém ao STF? Porque nós vivemos numa situação de qualquer pessoa que questionar a postura de membros da Suprema Corte são processadas, são pessoas que são perseguidas, pessoas que até são ameaçadas de prisão, algumas até presas. Não vamos esquecer do episódio da jornalista e atriz Mônica Iose, quando ela, depois de tantas decisões reiteradas do ministro João Plenário, desculpem, senhores, Gilmar Mendes, aquele é a cara do João Plenário, o personagem do Laranjeiras, lá da Praça é Nossa, aquele deputado João Plenário, lembram?
Então, quem tem dúvida, depois que acabar o programa, corre lá na internet, lá no YouTube e assistam o João Plenário, que até o jeito de falar, a expressão facial parecem muito. Mas depois do João Plenário, quer dizer, do Gilmar Mendes, soltar tanto bandido, em uma semana, me parece que foram 3 vezes, ele soltou o Jacó Barata Filho, eles são compadres aí de casa, enfim. O rei dos ônibus no Rio de Janeiro. A Mônica Iose escreveu, acho, se eu não estiver enganado, no microblog Twitter, que não sabia o que esperar de Sua Excelência o ministro do STF, Gilmar Mendes. Eis que este a processou e contou aí com o cooperativismo de integrantes do judiciário, e a Mônica Iose foi obrigada a pagar R$30 mil de indenização a Gilmar Mendes, porque ele se sentiu ofendido. O Boechat, lembram do querido jornalista Ricardo Boechat, que faleceu tragicamente, acho que no ano passado, não foi a morte do Boechat? Foi. E o Boechat fez um comentário em seu programa matinal na Band News, ele dizendo: ministro, não é possível, quer dizer que ninguém pode questionar, ninguém pode falar nada. Eu posso dizer que eu vou ser processado se eu disser eu não sei o que esperar do senhor, de Vossa Excelência, ministro. Eu não sei o que esperar de mim mesmo, não sei o que esperar de minha mãe, a gente não sabe o que esperar do ser humano, mas a gente não pode falar porque colocou o nome da Suprema Corte algum integrante. O senhor vai me processar também? Então é assim, aviso logo o senhor Gilmar Mendes, eu não tenho R$30 mil, o senhor teria que me mandar para a cadeia. Não tenho R$30 mil para lhe pagar de indenização. Mas acho, eu lhe empresto. E mera questão de opinião, com todo o respeito que Vossa Excelência nem merece. Deixa eu mostrar meu Instagram a você, porque o pessoal está me perguntando. Alô, pessoal do Instagram, muito obrigado, valeu, sejam bem-vindos. Então, com todo o respeito que Vossa Excelência não merece, não é? Sem a devida vênia, por assim dizer, eu me reservo o direito de discordar veementemente, inclusive, da manutenção dos... Por que o senhor não sofreu impeachment ainda? Porque não teve gente com peito para encarar Vossa Excelência. O único que tentou fazê-lo, infelizmente, se aposentou assim da noite para o dia, que foi o Joaquim Barbosa, que disse em bom som, com o dedo em riste: Vossa Excelência me respeite, porque Vossa Excelência não está falando com os seus capangas do Mato Grosso. Palavras, todo mundo viu isso, do ex-ministro da Suprema Corte, Joaquim Barbosa. De lá para cá, ninguém teve peito para encará-lo. Não serei eu que terei, que nem do judiciário sou. Então, aviso a Vossa Excelência, repito, reitero, com todo o respeito que Vossa Excelência não merece da população brasileira, que eu não tenho R$30 mil para lhe pagar da indenização. Mas, voltando ao caso, e agora temos, o Gilmar Mendes agora recebeu, tem mais um, do mesmo jeito dele, né? Alexandre de Moraes. Já tinha o Lewandowski, que um advogado no aeroporto falou que tinha vergonha da postura do STF, mandou tirar o rapaz do voo, e ainda mandou a Polícia Federal prender o advogado. Quer dizer, quem está ali para cuidar da manutenção, da garantia, da aplicação da lei, quem é o guardião da Constituição, é o primeiro a esculhambá-la, a picotá-la, a desrespeitá-la e a usá-la somente em benefício próprio ou quando é interesse de alguém. Indicações, que os senhores são meras indicações. Aí, que isso é horrível. O povo brasileiro aceita cada coisa, que às vezes eu fico revoltado com grande parte do povo brasileiro. Porque não é possível que você tenha aqui CF todo dia, os senhores entenderam o que eu quis dizer, para tentar levar o suprimento para casa e ainda pagar uma carga tributária estratosférica para dar boa vida a quem, em vez de julgar, legisla em causa própria e pelos interesses daqueles que os indicam lá. São meras indicações. Você não tem condição de prestar um concurso público porque às vezes tem maracutaia, tem mutreta, você não consegue, não teve a base escolar necessária para encarar em pé de igualdade os demais concorrentes, na maioria dos casos, mas eles são meras indicações. O Toffoli era advogado do PT, sabe? Então, se você for escaramunchar ali, não tem um que tenha prestado um serviço digno. Depois, esse cara tem que estar na Suprema Corte. Então, é com isso que a gente tem que conviver e o povo aceita tudo. Mas o que o povo poderia fazer, né? Perguntariam agora, ou perguntar-se-iam alguns consigo mesmos, cada um com os próprios botões. Mas aí o que a gente pode fazer? Bom, o povo brasileiro poderia muito se unisse em torno de uma causa comum. Por exemplo, na época da greve atribuída aos caminhoneiros, e que o valor do litro de gasolina em muitos lugares ultrapassou R$10, em vez de o povo guardar os carros e a gente não anda, não vai, para forçar abaixo dos preços, em vez de protestos inteligentes como caravanas e mais caravanas, ou comboios e mais comboios, parar em frente aos postos que cobram preços abusivos, coloque aí R$1 e me dê a nota fiscal. Ninguém faz isso, mas teve gente que dormiu na fila para abastecer a R$10 o litro. Então, essas pessoas não querem o bem da nação porque preocupam-se apenas e tão somente com os próprios umbigos. Ou haverá unidade, ou
acontece uma união do povo brasileiro para tentar equilibrar as forças e a situação e ver se a gente para de, com a nossa pobreza, bancar a riqueza do judiciário e dos parlamentares, ou seja, do legislativo e até do executivo, nas 3 esferas, ou a gente é melhor jogar a toalha e dizer, voltemos aí o período anterior a 13 de maio de 1888, quando a benesse da princesa Isabel assinou a lápis, presumo, a tal da Lei Áurea. Desde aquela época, meus amigos, tudo é enganação. Tudo é enganação. Para quem aprendeu e ensina os filhos, olha, não, a Lei Áurea foi o seguinte, os escravos, a princesa Isabel com peninha dos escravos. Não, primeiro eles assinaram a lei dos sexagenários, depois veio a lei do ventre livre e, por fim, a Lei Áurea. Meus amigos, só rapidamente, isso os livros de história não ensinam. O número, a população negra quantitativo já era muito maior do que a população branca. E eles temiam uma revolta desse povo. Imaginem o que fazer. Fora as fortes pressões internacionais, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Sabe? Então, por que pressões internacionais? Cara, eu não comercializo com você, eu não compro o teu café, a tua cana-de-açúcar, eu não vou comprar o teu produto que você exporta porque você ainda continua escravizando as pessoas. O resto do mundo já está em outra vibe. Vocês não estão aí ainda trazendo negros do continente africano. Bom, aí começaram aquela história do dar com a mão e tirar com a outra, que nem aumento do salário mínimo, sabem? Que nem aquela redução das tarifas de energia elétrica da Dilma, lembram? Quase 30%. Garantiu a reeleição. Os 30% de abatimento na tua conta de energia foram para o beleléu e vieram as famigeradas bandeiras tarifárias. Então, se dá com a mão, se finge que dá e tira com a outra. Então, o que aconteceram? Lei do sexagenário. Todo escravo, a partir de 60 anos, deixará de ser escravo. Abram os olhos, povo brasileiro. Nenhum escravo chegava a 60 anos, a não ser aqueles que trabalhavam nas casas grandes, nas casas dos senhores de engenho. E olhem lá. A média de vida, a expectativa de vida de um negro que chegava aqui com 15, 16, 17 anos ao Brasil, depois de cruzar o Atlântico nos navios negreiros, muitos morriam na própria travessia, eram vendidos aqui, EPI, para que falar, né? Equipamento de proteção individual. Iam para as carvoarias, para as lavouras, para as plantações de cana-de-açúcar, sofrendo o pão que o diabo amassou. Vocês acham mesmo que ele, dos 15, 16, 17 anos, os mais robustos, que alcançavam aí os 30, 40 anos, vocês acham mesmo que alguém chegaria aos 60? Mentira, era para acalmar a situação. Depois, lei do ventre livre, todo filho de escravo nascido a partir daquela data não seria mais escravo. E quem iria cuidar? Quem iria cuidar do negrinho? Ninguém. Por fim, a Lei Áurea. E daí, com a Lei Áurea assinada, aconteceu um fenômeno, o surgimento das favelas. As favelas, tradicionalmente, nasceram incrustadas nos centros das grandes cidades, em morros, em encostas, dada a topografia de muitas cidades aqui no Brasil. E esses aglomerados de negros, que até ontem eram escravos, quem é que iria assalariar um negro? Sem falar no preconceito. Então eles se juntavam, promoviam alguns saques, algumas badernas em feiras livres, para, na hora do tumulto, conseguir pegar alguma coisa para levar para comer. Daí surgiram as famosas maltas, que eram grupos de negros, geralmente utilizando resquícios da sua cultura, com a capoeira, e em outra oportunidade, se houver, a gente discute mais sobre isso. E aí eram contratadas algumas dessas maltas por partidos políticos para fazerem arruaça nos partidos políticos, nos comícios dos adversários. Nada é parecido, né? Pois é, duas das mais famosas dessas maltas foram os Nagós e os Guaiamuns. Então, isso os livros de história nunca ensinaram, mas dizem que a bondosa princesa Isabel assinou lá a tal Lei Áurea e libertou os coitados, que até hoje não são livres. Então, ou o povo brasileiro acorda, ou vai ficar nesse sono profundo eternamente. Repito para encerrar por agora, nós da nossa pobreza sustentamos, ou com a nossa pobreza sustentamos os luxos e luxúrias deles. E no dia que vocês resolverem acordar, quem sabe a gente equipare aí a situação. Claro que não será da noite para o dia, claro que não será uma tarefa fácil, claro que não será num piscar de olhos, num estalar de dedos. Mas minha sábia avó dizia, entre tantas outras expressões que ela utilizava, uma caminhada de 1 quilômetro começa com um passo, e começar já é meio caminho andado. O negócio é a gente começar e não parar mais até que as coisas estejam menos difíceis para todos nós. Evaldo. Eu vou seguindo o roteiro. Tô obediente hoje, rapaz. Wilson Witzel
deve prestar depoimento. Tem gente à que diz que PF. nem o próprio pronuncia o nome dele corretamente. Pois é. né? Eu quero começar com esta e depois eu vou transcorrer pela Bahia. Posso? Vai lá. Então vamos lá. Não é roteiro, não. O roteiro é só essa notícia, mas o transcorrer pela Bahia não é roteiro, não, viu, gente? O governador do Rio de Janeiro, o Wilson, deve prestar depoimento à Polícia Federal até a próxima semana. O agendamento da oitiva do governador acontecerá até esta quinta, quando sua defesa terá acesso aos autos do processo, que é um dos alvos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, foi responsável por determinar. Eu vou até ler ele de novo, viu? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, foi responsável por determinar o depoimento de Wilson e sua esposa, que já passou mal, Helena Witzel, e outros integrantes do governo carioca. Tá parecendo a mulher de Garotinho, né? As informações são do jornal O Globo. A acusação contra o grupo envolve contratos firmados com empresas suspeitas durante a pandemia do coronavírus. Na última terça-feira, quando foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal prendeu o celular do governador do Rio de Janeiro. Teve vários comentários sobre essa ação da Polícia Federal com a ação que teve ontem. Só para pontuar isso, as diferenças são grandes e absurdas. Witzel já tem indícios. Existe o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que está acusando e que solicitou ao juiz. A operação de ontem não tem Ministério Público, não tem acusação, tem só o ministro Alexandre e não tem provas, Marconi. A única prova que tem da operação de ontem é porque disse que era para fechar ou criticou o STF, é a acusação, que foram postagens com acusação. Aí estão linkando a operação de ontem a CPI da fake news e estão fazendo a imprensa está fazendo um malabarismo louco para conseguir linkar a CPI da fake news com a operação de ontem, que as informações têm que ser cruzadas. E o direito? O direito legal. O Ministério Público. Cadê? Qual foi o crime? Cadê a prova? Cadê o crime? E ainda tem pessoas dizendo que o próprio até eu já fui acusado de fazer parte do gabinete do ódio, viu? Já recebi o WhatsApp. Olha, a polícia vai lhe pegar também, que você também é assim com o Carluxo. Nem sei quem é. Nunca vi mais gordo. A única coisa que eu fiz, eu e o Márcio Ramos, foi uma entrevista que nós fizemos na Nova M, né? Com o então pré-candidato Jair Bolsonaro, através de um amigo meu, que hoje é vice-governador do Acre, e que já tinha uma relação com o Jair Bolsonaro, até mesmo pela questão de morar em Alagoinhas, dele ficar brincando com a questão de Jean Willis, quando a gente ia até Brasília. Fora isso, nada. Mas nesse Brasil, nesta loucura que está o Brasil, onde as pessoas estão tentando, Marconi, a todos os custos, querer transformar informação, pensamento em fake news. O problema é esse. Eu tô aí, postei, quem me acompanha no Instagram, postei uns vídeos da deputada Pimentel. Daiane Pimentel. Ela andou me dando umas futucadas lá no Twitter. E eu disse a ela que eu ia rememorar as falas, as declarações de amor que ela fez ao então candidato Bolsonaro e depois ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E hoje faz um discurso de ódio contrário. O que é que eu falo? Os políticos podem mudar de lado, né, Marconi? Você não concorda com o prefeito, você não concorda com o governador? Olha, governador, vamos você sua posição. Como oposição, vou aqui, seus projetos que forem contrários, irei pontuar e falar contra. Mas está o tempo todo nas redes sociais, só dando alfinetada e falando coisas que no passado você falava exatamente o contrário, totalmente o contrário aí, meu amigo. A gente não tem como aguentar e tem que fazer realmente a crítica de como esses camaleões estão mudando de lado, assim como a
Eu só quero falar o apelido da mulher. A Haltman, como é? Joyce Hasselman. Assim como ela, que mesmo ela declarou que ligou para as tias do Zap para defender elas. Ela mesmo se acusou, se colocou como usuária dos robôs, porque eu não sou robô. Tem uma entrevista que ela concedeu ao Roberto Cabrini que ela disse: você pode me cobrar, se daqui a um ano eu posso te cobrar isso. Você E pode aí, me meu cobrar. amigo? E aí, quando a gente fala do Rio de Janeiro, da questão da Polícia Federal, aí vem para a Bahia. Olha, vão gravando mesmo aí. Vocês que gostam de pegar o Facebook e Instagram, vai ficar, porque a Bahia aprovou a lei do fake news, né? Sobre o coronavírus. Então tá aqui, eu vou dar política ao vivo, CNN Brasil, vou dizer bem claro, viu, Marconi? Para depois não dizer que é o programa Opinião. Bahia comprou respiradores pelo triplo do valor de Minas Gerais. E a quantidade? Uma reportagem feita pela CNN Brasil, nesta terça-feira, atestou que a Bahia foi um dos estados que comprou respiradores por altos valores no mercado internacional. A matéria destacou que a Bahia, governada por Rui Costa, comprou 300 respiradores por 162,4 milhões mil a unidade. É porque é tanto dinheiro que a gente fala. Essa é uma reportagem. A outra reportagem, que eu quero também do mesmo site, Política ao Vivo, aliados de Rui Costa temem a operação da Polícia Federal. Olha o que eles dizem. Aliados do governador Rui Costa, consultados pelo Política ao Vivo, estão temerosos com a possibilidade de uma operação da Polícia Federal contra o governo do estado. Isso porque, olha só a justificativa, isso porque adversários do presidente Jair Bolsonaro estão sendo alvos de operação da PF desde que houve a troca do comando do órgão, quando saiu Maurício Aleixo indicado por Sérgio Moro. Peraí. Eu fiquei preocupado quando eu li isso aqui, gente. Eu fiquei muito preocupado quando eu li isso aqui. Quer dizer, então, que quando era Sérgio Moro e Valeixo não tinham preocupações? E outra, quem está determinando estas operações é quem? Fala aí no microfone, Zé. Fala aí de novo. STJ. Quem está investigando não é a Polícia Federal. Não é iniciativa da Polícia Federal. PGR, STJ... os órgãos de fiscalização do dinheiro público, é quem está fiscalizando, é quem está iniciando as operações. Da mesma forma que quando foi dito pelo chinês que Bahia e outros estados compraram é uma empresa fake, foi o que o secretário fez, Marconi, saiu na defesa e disse, não, os nomes são os mesmos. Beleza. Os nomes são os mesmos, a gente esperou ele dizer o quê? Os nossos respiradores vão chegar já já. Chegou? Nem o dinheiro. Até agora, nem o dinheiro chegou. É fake ou não é fake? Olha o risco, o perigo que nós estamos correndo com estas leis, com essas manobras que estão tentando fazer para calar a minha e a sua boca. Outro problema, aqui na Bahia. Olha a declaração do prefeito, do Cabeção. Se o presidente colaborasse, talvez já estivéssemos abrindo as atividades. O colaborar seria o quê? Não, ele está dizendo que o exemplo que o presidente tem dado... Olha, peraí, gente. Todas as manifestações que aconteceram e que vão acontecer em Brasília, o povo está indo lá de forma voluntária. As saídas que o presidente tem feito nas ruas e nos bairros e nas cidades satélites ali de Brasília, são sem avisar. As pessoas já estão nas ruas. As pessoas... Hoje eu estive ouvindo, e aí eu quero dizer que foi uma das entrevistas que me deixou mais consciente na fala. Foi na Band, eu acho que foi na Band, eu estava ouvindo pelo celular, não estava assistindo. E a pessoa falou o seguinte, o especialista, todo mundo é especialista aqui da entrevista, né? Ele falou o seguinte, se o Brasil desde o início tivesse tomado as medidas parecidas até com a Argentina, hoje, que é realmente o ápice da temperatura, estamos chegando no ápice de uma temperatura que pessoas vão ficar gripadas, pessoas vão ficar doentes, pessoas vão ter problemas respiratórios, era para estar abrindo-se.
Era para estar o comércio e as pessoas voltando à vida normal. Nós estamos com o maior tempo de quarentena do mundo, Marconi. Estamos com o maior tempo de quarentena do mundo e estamos tendo os maiores números na pandemia. Não funcionou. E ele explicou que o que é que deveria ter acontecido? Recolhido-se as pessoas no primeiro momento, porque é desde fevereiro, desde o carnaval, que foi decretado, o Estado, o problema na saúde, o reconhecimento. Era para ter recolhido as pessoas naquele momento, ter feito todos os esforços para a saúde estar preparada, ter feito todos os esforços para equipar, treinar, montar as equipes da saúde. Depois dos 30, 40 dias, como todo o mundo, todo local, todo o país fez, o que foi que os países fizeram, não fecharam de forma louca, deixaram algumas coisas funcionando, as principais, e depois dos 40, 45 dias, 50 dias, começar aí o processo de reabertura. O que é que está acontecendo hoje? São Paulo está reabrindo. E tem um detalhe. Países como Itália mesmo, o que fizeram? Segundo as próprias informações, as pessoas saíam para comprar o que fosse de primeira necessidade, né? As pessoas podiam ir a um supermercado ou a qualquer outro lugar, agora com autorização. A diferença é essa. É o que o governador do Rio estava querendo fazer agora, no meio dessa loucura. Uma pessoa por família assinava um termo de responsabilidade. Não é fechar o comércio, é não deixar as pessoas se aglomerarem nos comércios. É diferente. Foi as iniciativas. E agora que nós estamos no estresse, o estresse de estar dentro de casa, não é? O estresse de estarmos há tanto tempo dentro de casa, as contas chegaram, as geladeiras estão ficando vazias, porque nem todo mundo conseguiu o auxílio, vários problemas, várias dificuldades. Está chegando tem prefeituras que não estão distribuindo as cestas básicas como deveriam estar distribuindo. E tem governador que, em meio à pandemia, faz aditivo milionário do contrato com a construtora, Marconi. Sabe que governador foi esse? Adivinha. Diz aí. E eu vou ler. Eu vou ler porque as pessoas aqui... E que aditivo? As pessoas aqui no programa Opinião vão entender porque a gente precisa ter equilíbrio quando a gente ouve críticas de quem não merece fazer críticas. No meio da pandemia do coronavírus, o secretário de Infraestrutura fez um aditivo ao contrato do Rodocon Construções Rodoviárias, responsável por recuperar a rodovia BA-634 no trecho Itambé-Tomba. A extensão da via deve ser recuperada de 24 quilômetros. Assinado em 2018, já estamos quando? 2020. O contrato tinha o valor de 5 milhões, é isso mesmo, né? R$793.464,52. Neste sábado, porém, a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado aumentou o valor no contrato em R$1.219.177,71, que corresponde a 21,5% do valor inicial do contrato. O mesmo contrato foi prorrogado por várias vezes. Ele tinha previsão inicial de término no primeiro semestre de 2019, ou seja, há um ano. Que moral tem de estar empurrando o dedo na cara de ninguém? E o trecho, da BA-93 está lá. Caiu, desbagaçou tudo e está sem sinalização. Recebi fotos. Nem fala em BA, que hoje eu tive que trafegar pela BR-101, esse trecho aqui que corta a cidade de Alagoinhas, e é vergonhoso, é simplesmente vergonhoso. Triste. A 110 nem se fala. Olha que nós já estamos falando isso. E é uma cidade que tem 2 deputados federais. Um até que falou esses dias, o deputado Josaildo, até falou esses dias, tem que usar todo dia o plenário para falar sobre isso. Tem que pegar o microfone, não é para dizer Lula livre, Bolsonaro e a milícia.
Pelo amor de Deus, pega o microfone para falar dos problemas da sua cidade e da sua região. A questão é, quando eu faço essas críticas, Marconi, é porque é tão difícil conseguir um microfone para ver palhaçadas no microfone, enquanto a gente precisa deixar claro ao governo federal que estamos precisando de ações urgentes do governo federal aqui. Aí eu fico lá no meu Instagram, lá falando, mandando mensagem para o ministro, para o ministério, o outro vai faz a mesma coisa, mas a fala do deputado é para isso. É para ele pegar o microfone e falar, olha, a Bahia está sofrendo. O trecho de Alagoinhas até Feira de Santana, que todo o Brasil, todo mundo conhece o trecho Feira de Santana, Alagoinhas, como o pior trecho, o trecho mais perigoso. É tudo isso as pessoas conhecem. Enquanto que nossos deputados, o da oposição da esquerda, só pega o microfone para falar de Lula. Ou para chamar os Bolsonaro, o governo miliciano de fascismo. Eu acho que nem sabem o que é que estão falando mais. Já estão repetindo tanto, Marconi, que não sabem nem o que estão falando mais. E o outro a gente não vê falando. Infelizmente, o Paulo Asa a gente não está ouvindo falar. Muito bem. Vamos então com a sequência do programa. Temos mais assuntos, tem mensagens também dos nossos internautas. Deixa eu ler as mensagens, que estão muitas aqui. E o que está acontecendo? Às vezes eu estou perdendo, viu, Marconi? Ana Raimunda da Costa. Olá, boa noite, bancada. Leandro Gusto, boa noite. Maria Catarina, boa noite. Muito bom esse curso. Maria Catarina de Souza Santos. Valeu, Maria Catarina. Lela Canton, boa noite. Vamos lá, gente. Boa noite, Maria Andrade. Boa noite, Carmol, Carmita Miranda. Vera Almeida, boa noite. Vamos lá. Calma, Marconi. Cleverton, Geisa, opinião. Obrigado, valeu. ADR, boa noite, Marconi William e Evaldo Silva. Estou transmitindo agora com a Rádio 9 FM Alagoinhas 91.1 e um beijo para vocês, moradores do Vale. Almiro Neto aqui de Praia do Forte. Ô, Almiro, um abraço, meu amigo. Muito bom essa audiência sua aí de Praia do Forte, lugar maravilhoso, lindo, muito lindo, muito lindo. Rosa Paixão, que Jeová Deus nos conceda uma noite de paz. Valeu, Rosa, amém. Pedro Marcondes, boa noite, valeu, Pedro, obrigado pela sua audiência, meu amigo. Luiz Eduardo Faria dos Santos, boa noite, equipe Opinião. Evaldo chegou cedo no quartel. Valeu, Luiz Eduardo. Cheguei sim, abraços. Nívia Achardan, boa noite, nome difícil, viu? Almiro Neto, solta o verbo, vocês são um show de bola, a verdade sem puxa-saquismo. Valeu, Almiro. Nívia Achardan, um abraço ao meu amigo Evaldo, valeu, Nívia, um abraço, minha filha. Carmen Santos, boa noite. Diva Maria, boa noite. Valterelícia Almeida, boa noite. Maria Suzar Pastore, boa noite. Floresvaldo Santos, boa noite, Marconi e Evaldo. Maria Marins, boa noite. Essa bancada maravilhosa, muito obrigado. Almiro Neto, pelo andar da carruagem, logo, cadeia vai ser só para as pessoas honestas e que não fazem parte das panelinhas das viúvas do molusco. Pois é, Almiro, perigo isso. O 75, se você quiser mandar um áudio, é 759-9848-8400. Já decorei, mas pescando. Jackson Almeida, a Pimentel me decepcionou, traíra, perdi meu voto. Pois é, Jackson, traiu, decepcionou muita gente. Valterice Almeida, e o senador Major Olímpio, que agora é contra Bolsonaro, como você explica? É difícil explicar, na verdade o PSL é difícil de explicar, viu, minha amiga? E ele já disse que não vai ser mais candidato a nada, né? Ele agora simplesmente terá o último mandato dele, esse de senador. Também conheço pessoalmente, tenho minhas restrições, porque eu acho que um político que é líder e que está à frente de uma defesa de uma categoria tem que ter sangue no olho. E o sangue não é no olho. Eli Santos, boa noite. Eli Santos, os governantes não estão tomando conta das barreiras sanitárias, quanto mais de pessoas no comércio. Mas essas barreiras sanitárias é só para justificar os gastos. Gil Silva, boa noite. Walterlícia, são os aditivos dos contratos. Os deputados não fiscalizam. A maioria são da base e ficam cegos. Não é ficar cego, não. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te revelar uma coisa.
Revele, né, Marconi? Revele. Eles não fiscalizam porque eles também chegam junto com isso aí. Muitos deles também têm seu percentual. O que a gente precisa de prestar atenção nas emendas que chegam, nas cidades, nas mãos dos prefeitos. Quanto por cento custa estas emendas aos deputados? Gente, o brasileiro precisa deixar de ser inocente, Marconi. Querem saber o percentual dos deputados que frequentam a Assembleia Legislativa durante a pandemia nas videoconferências? Está aí na internet, pode olhar, 13%, 14% deles. Por videoconferência, de onde eles estiverem, que foi montado em cada um dos seus escritórios a estrutura. O governador, ano passado, teve que fazer suplementação orçamentária para a Assembleia. Com o que é que a Assembleia Legislativa da Bahia gasta tanto? Boa noite, amo esse programa. Girleide Alves, valeu, Girleide. Maria Suzana Pastore, boa noite. Gil Oliveira, boa noite, valeu, Gil. Marcos B. Santos, boa noite, equipe. Maria Barbosa, boa noite. Jailson Silva, boa noite, grandes amigos. Marconi Evaldo, já estou assistindo o melhor programa da Bahia. Um forte abraço para todos vocês da bancada do programa Opinião. Valeu, vocês de Catu, um abraço. Catu, hoje toque de recolher. Enquanto o vírus estão dentro das casas. Não está, o vírus não está nem na rua, viu? Não se iludam não, que o vírus não anda pela rua. O vírus está dentro de casa. Toque de recolher para você, trabalhador. Para bandido, não. Para bandido é liberdade. Siga-se. Muito bem, nós temos áudio aqui também via WhatsApp para ser veiculado. Então, se você quiser enviar-nos os seus áudios, já sabe o número 75998488400. É fácil participar conosco do programa Opinião. Então, não deixe de fazer a sua participação. Boa noite, Marconi. Boa noite, Evaldo. Marconi, achei muito interessante essa contextualização que você fez, buscando lá no fundo da nossa história como a política se envolveu nessas questões que a gente vê hoje em certas badernas, talvez alguns partidos políticos por trás, e isso mostra que vem desde lá do passado. Ou seja, hoje as coisas acontecem, é como se você pegasse um produto e mudasse o rótulo. O conteúdo permanece o mesmo. Infelizmente, tem alguns que têm usado pessoas como massa de manobra para conseguir alcançar os seus objetivos. Objetivos esses que nem sempre ou quase nunca favorecem a população. É como Evaldo vem batendo constantemente nessa tecla. O que é que o seu prefeito, o que é que o seu governador está fazendo para combater o coronavírus, a Covid-19? Toque de recolher? É só isso? Evaldo tem razão. Outras medidas poderiam ser adotadas. Está tendo esse toque de recolher, porque em vez de colocar viaturas para fiscalizar pessoas de bem, para que essas pessoas fiquem dentro de casa? Porque ao mesmo tempo não se pode colocar carros para detetizar as ruas. Porque antes de abrir o comércio, essas ruas não são detetizadas. Esses túneis onde as pessoas passam e cai aquele produto. Apesar de que hoje já se descobriu que esse produto pode fazer mal à saúde. Aí entra o contraponto. São Paulo, até um pouco tempo atrás, era terminantemente contra a abertura do comércio. Hoje já começou a escalada da abertura. Rio de Janeiro não fica atrás. Então, todos nós precisamos estar atentos a todas as nuances que permeiam essas decisões. Nós precisamos, assim como o programa Opinião tem feito, abrindo o leque. E a partir que esse leque é aberto, nós iremos analisar as situações e tomar a nossa decisão. Não devemos pensar pela cabeça dos outros, mas sim com a base sólida. E tudo isso se resume a uma coisa: há um princípio bíblico que o sábio rei Salomão falou, em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo de número 9. Homem tem dominado o homem para o seu próprio prejuízo. Perdão pelo áudio um pouquinho longo. Anderson Salles, obrigado, meu querido, pela participação. E que participação, né? Olha participação. Só, o governador de Minnesota, Watts, declarou estado de emergência. Não é Minnesota, né? Não é Minas aqui no Brasil, Minnesota. Não, Minnesota nos Estados Unidos. Yes. Pareceu que é aqui em Minas. Não, Minnesota, Watts
declarou estado de emergência e enviou Guarda Nacional em meio a saques em Minneapolis e St. Paul, nos Estados Unidos. Olha, se lá está acontecendo isso. Marconi, eu quero tratar de 2 assuntos, que hoje nosso tempo já também está muito curto. Por isso mesmo, antes de você tratar desses assuntos, deixa eu... Então, lógico. Leia, porque eu quero encerrar com o caso Gugu. Ok. Me olha aí. Aí estranhou. O caso Gugu. Mas Muito bem, meus amigos, é o seguinte, olha, depois de ficar próximo do colapso total, o sistema de saúde de Salvador ganhou fôlego na luta para atender a todos os pacientes com casos graves de Covid-19. De acordo com o prefeito ACM Neto, a cidade fechou ontem, quarta-feira, dia 27, com 76% de ocupação dos leitos públicos de UTI. O índice apresenta uma redução significativa, já que no início desta semana chegou próximo de 90% de ocupação. Abre aspas. Há uma semana a gente não conseguia reduzir de 80%. Isso dá conforto? É claro que não. 76% é muita coisa. Algum conforto teremos depois que essa taxa de ocupação cair para menos que 60%. Mas já é uma vitória, porque estamos conseguindo incluir novos leitos, disse Neto, durante a inauguração do restaurante popular Cuidar Pau da Lima, no Jardim Cajazeiras. Ele destacou, porém, que a redução da taxa não se dá pela diminuição do número de novos pacientes graves do coronavírus. Ele disse, essa leve queda é consequência da abertura de novos leitos, não da redução dos novos casos graves. Só vamos ter algum conforto quando houver uma redução do número de pessoas que precisam de leitos, porque, por enquanto, o controle da taxa de ocupação está se dando exclusivamente do aumento da oferta. Temos que diminuir a demanda. Fecha aspas, é o que disse a ACM Neto. O senhor tem a obrigação, senhor prefeito de Salvador ACM Neto, de reduzir a zero a demanda, porque a culpa é sua. O senhor disse em alto e bom som que qualquer pessoa no mundo que quisesse um local seguro, longe do coronavírus, viesse para Salvador. Então a culpa é sua, o senhor tem que se virar e tem que ter leito de UTI para todo mundo, não apenas acometidos por Covid-19, mas principalmente já que a pandemia é justamente em função desse problema de saúde. Então o senhor é o único culpado, aliás, único não, que tem o senhor governador Rui Costa, pelo alastramento, por assim dizer, da infecção causada pelo novo coronavírus. Ou o senhor não garantiu a sua palavra. Então foi fake news, prefeito. O senhor dizer que alguém quisesse um lugar seguro no mundo contra a Covid-19 viesse para Salvador, não era seguro. Tá vendo? É fake news isso? Ou essa diminuição de um dia para o outro só colapso, estamos chegando no ápice, a curva ainda é ascendente, o pico não veio ainda, e estranhamente foi só a Polícia Federal começar a visitar alguns locais e de 80% caiu. É uma leve queda, mas já começou a cair, coisa que não vinha acontecendo, né, desde que começou o tal isolamento social, que nós aqui não somos contra, é um mal necessário, é o tal remédio amargo, vamos fazer tudo o que tiver que ser feito. Mesmo que os decretos sejam esdrúxulos, precisamos cumprir. Não cabe a nós discutir, e sim cumprir. Se mais lá à frente der errado, a gente busca os meios. Agora, o que eu sou contra, terminantemente, é o discurso do terrorismo de quem tem como se sustentar, a despensa não ficará vazia e ainda que fique, tem como preenchê-la várias vezes e quantas vezes quiser, dizer fique em casa senão você vai morrer, para um pai de família desesperado que perdeu o emprego e que não tem como pagar suas contas. Isso é hipocrisia. Venha de lá, Evaldo, diz direto José Gomes. Pois é, eu ia passar agora alguns áudios aqui do Boulos e da Joyce xingando, chamando o exército para conter o STF, mas não vou fazer isso não. Vou deixar esse assunto... O Boulos que fala em invadir. É, porque o Disseu... É só para responder algumas pessoas que realmente a justiça deveria não ter olhos, cegas, surda e muda. Ela não está cega, surda e muda. Mas vamos lá. O que é que eu quero falar agora? Direitos humanos. Né? Aqui, ó. Ministério distribui máscaras, sabonetes e cesta a povos e comunidades tradicionais no Mato Grosso. Isso você não vai ouvir na grande imprensa, Marconi. Você nunca vai ver na imprensa as ações que estão sendo feitas pelo governo federal. Jornalistas serão protegidos contra as agressões físicas, mas não verbais, diz o general Heleno. Ele hoje esteve junto às pessoas que estavam ali na saída, o velhinho, né, Coruinha e tal. Ele esteve lá junto. Não tem como você proteger, Marconi. Alguém que diga a você, Marconi, você é péssimo jornalista.
Sai daqui, Marconi. Você é falso. As pessoas têm o direito de se expressar. Cabe a você julgar. E hoje, 28 de maio, Dia Internacional da Luta pela Saúde Integral da Mulher, Dia Nacional da Luta pela Redução da Mortalidade Materna. Alagoinhas, a maternidade aqui já tá tudo pronto, tudo bom, né? Depois do coronavírus, até a maternidade de Alagoinhas acabou os problemas, Marconi. E hoje é o Dia da Saúde das Mulheres e eu não vejo manifestações das mulheres como deveria ser. O coronavírus calou até as mulheres, as defensoras das mulheres. Eu não vou nem falar em feminista, porque eu não concordo com esse termo, viu? E aí, quando eu disse a você que eu ia encerrar minha participação hoje com o Gugu, teve um rapaz que disse que era o namorado de Gugu, não foi? Que também quer direito. Sim, inclusive entrando na justiça. Pois é. Acusada de tumultuar a ação, Rose Miriam é expulsa do inventário de Gugu Liberato. Não vejo manifestações das mulheres. Não vejo em local nenhum. E olhe que a Rede Globo fez uma reportagem com o namorado de Gugu. O que é mais importante, a mãe dos filhos ou o cara que diz ter caso com o Gugu? Até a vida íntima do defunto já está sendo exposta. E isso pode. Né? Isso pode. Isso é bonito. Isso é correto. Isso é a imprensa que você quer. Enquanto que a mulher que pariu os filhos ficou fora. Está fora. Zero. E ainda está sendo acusada. Chacoteada por uma juíza, Marconi. Não é um juiz, não. É por uma juíza. Esse negócio de mulher, de feminismo, é pura conversa fiada. Aproveitadores sem vergonha, viu? Bom, deixa eu abraçar aqui meu querido amigo, nosso amigo João Lopes Júnior, um dos grandes advogados desta terra, aliás, deste país, né? Senhora Gracinha... porque Brasil, Alagoas é Brasil, né, meu filho? Pois é. Poxa... Senhora Gracinha em Araçás, também prefeito de Araçás, Gracinha, está acompanhando, né? Está acompanhando? Está acompanhando sim o programa. Muito obrigado, bom, viu? Muito bom, prefeita. Olha, prefeita, faça tudo certinho. Não deixe acontecer com a senhora o que está acontecendo em outros lugares. Dê exemplo. E vai dar exemplo, sim, claro. Prefeita, muito obrigado pela sua audiência e conte com o programa Opinião, a senhora e os demais prefeitos da região para falar das coisas positivas. Nós aqui não temos interesse no terrorismo, nem no sensacionalismo. Nós trabalhamos com jornalismo sério, de verdade, e o objetivo é estabelecer um diálogo, um canal para que se dialogue. E esse diálogo entre o poder público e a sociedade civil organizada. O nosso interesse, a nossa intenção é buscar um meio termo, é buscar o entendimento. A nós não interessa criticar o prefeito A, o governador B, o presidente, não é isso. A gente busca esse diálogo, né? Uma conversa franca, aberta, o chamado tete a tete, o face to face, e não me refiro ao Facebook, o face a face. Vamos conversar, vocês, gestores, legisladores, pessoal do judiciário, vamos conversar com a população, vamos estreitar esses laços, não é? E fazer com que as pessoas participem. Sabemos que não é fácil administrar o próprio salário. Não é fácil administrar uma casa, não é fácil administrar um negócio, não é fácil administrar uma cidade. São muitas variáveis a serem observadas, é muita responsabilidade, é muita coisa. A dificuldade é enorme, mas o povo tem que compreender, nem sempre é possível atender a uma demanda, nem sempre é possível resolver um problema que se arrasta e quem paga impostos, quem sofre na pele no dia a dia, tem direito de cobrar, mas é preciso entender que nem sempre é possível resolver. Mas quando se fica quieto, o gestor, o legislador, seja em qualquer das três esferas, estadual, municipal, federal, quando não se dialoga, se dá vazão, se dá força, se dá motivo para que o povo diga, bom, quem cala consente, então vamos descer o malho, vamos falar mal. E às vezes um gestor que não consegue resolver os principais problemas, mesmo se esforçando muito, não aparece o seu esforço para a coletividade. E às vezes você não tem como resolver. Atenção, prefeitos de toda a região. Às vezes não tem como você resolver um problema. Atenção, gestores de autarquias, né, municipais, não tem como você resolver. Mas eu tenho certeza que o pagador de impostos, o cidadão, o trabalhador, ele vai se sentir feliz com o seu feedback.
Olha, eu quero me dirigir nesse momento à população do bairro tal, zona rural, zona urbana da cidade tal. Sabemos do problema, estamos enveredando esforços, não foi possível ainda, mas estamos acompanhando. Isso, a pessoa de lá mesmo sofrendo no dia a dia, diz, poxa, estão nos ouvindo, pelo menos estão conversando conosco. A minha reclamação está surtindo efeito, falaram com a gente. Então a intenção do programa Opinião é estabelecer esse diálogo franco e aberto. Portanto, sejam todos bem-vindos a esta plataforma, sejam todos bem-vindos a esta forma de exercer a profissão do jornalismo ou a profissão de noticiar através do rádio. O rádio virou TV. Isso aqui é um telejornal. Para todo mundo, estamos ao vivo para todo mundo, Facebook, YouTube, Instagram, fora os nossos parceiros de outras emissoras de rádio que estão retransmitindo o programa Opinião e outros que estão se agregando não é um projeto mais, a esta ferramenta, outras emissoras de rádio, inclusive de fora do estado, que estão já em contato para que a gente possa estabelecer essa parceria de aumentar ainda mais as possibilidades das pessoas acompanharem e participarem do programa Opinião. Posso ler? Não vão gestores de autarquias, de cidades, de estados, legisladores, não vão para aquelas plataformas midiáticas, não vão para aqueles profissionais ou veículos de comunicação que dizem, me dê o seu dinheiro que eu falo bem de você, mas se o seu adversário político cobrir, eu vou falar mal de você e vou falar bem dele. Porém, se você voltar a cobrir, eu abandono ele e volto para você. Não escolham o camaleão. Estejam na parceria com a população, com veículos e profissionais da imprensa que tratam com seriedade, que têm o interesse do bem comum e não do toma lá da cá. É só uma sugestão para todos os gestores desse país. Escolham bem onde vocês anunciam, com quem vocês anunciam, com quem vocês firmam parceria em prol de um bom entendimento e da melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Não é? Os camaleões querem apenas o seu dinheiro, querem apenas o dinheiro do povo e não o bem do povo. Vamos lembrar disso na hora de escolher a quem se concede uma entrevista, com quem se firma uma parceria, onde e com quem se anuncia. Vamos lá, Jailson Silva, hoje chegou a 38 casos confirmados, Catu, né? Eli Santos, se limpar a casa, as mãos não tem vírus, pois é. Alô, Geisa, obrigado. A Geisa mandou aqui, perdoe ter interrompido você, mas a Geisa disse que estava querendo ouvir o programa. Obrigado, volte sempre. Chiquito Fernandes também ligado aqui no Instagram, valeu, obrigado, pessoal do Globo Festa Oficial. Valder José Cavalcante, boa noite, bancada. Políticos não está aí para ser idolatrado, está aí para ser cobrado, porque eles são nossos empregados. Quero saber até quando o povo vai ficar nesta de direita e esquerda. É o brasileiro só levando, e o brasileiro só levando ferro. Pois é, temos que cobrar de todos que estão lá. Aliás, tem uma coisa que a gente não precisa cobrar. Ser honesto não é para ser cobrado, já é para ser obrigação. E pegando esse gancho aí da mensagem do Valder José, é o seguinte, políticos de todo o país, prestem atenção numa coisa. A gente precisa andar para frente, as coisas evoluem. Não é só os velhinhos lá da International Board, da FIFA, que não querem mudar. Para mudar uma regra, porque todo esporte evolui, menos o futebol. Até o tênis e o vôlei já tem chip na bola e tal. Enfim, o futebol teima em ficar. Tem coisas que realmente não devem ser mexidas. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitos políticos se acostumaram com profissionais de imprensa, os camaleões, que dizem, olha, me paga que eu falo bem de você, eu jogo. Não é falar bem, não é jogar confetes, isso não cola mais. As redes sociais, a popularização do acesso à internet e o advento das redes sociais e as pessoas com essa liberdade, muita coisa caiu por terra. Então você, político, esteja no exercício de um mandato ou não, converse, conceda entrevista, firme parcerias com profissionais sérios de imprensa, que vão dizer, olha, aqui o senhor e a senhora precisa ser cobrado, estamos aqui fazendo uma provocação para vir aqui, para explicar, manda um áudio, manda uma nota, vem aqui, vamos conceder uma entrevista, vamos desmistificar qualquer coisa, dialogue com o seu público, com os seus eleitores, com os eleitores da sua cidade, com o povo da sua cidade, do seu estado, com o povo desta nação. Não caia mais na tentação daqueles que dizem, vou fazer a sua imagem ficar a mais querida do mundo. Isso não existe mais. Então, político, não queira ser elogiado, queira ser respeitado pelas suas boas ações. Vamos lá. Anderson Santos, Oliveira Cinho, bate certo. Marcos, você tem como ler aí? Tenho como ler, que eu já vi que você Maria tá com uma dificuldade o danado do Instagram, ele tem esse negócio de uma hora, ele travar tudo, e aí tem um pessoal aqui muito bem, me enchendo o saco, mandando mensagem. Diva Maria, Valder Lúcia Almeida, quem mais aqui? Onde é que você estava? Floresvaldo Santos, boa noite. Anderson, Marconi Evaldo. Rosa Paixão, bem no finalzinho, PF neles.
Gil Silva, mulheres são agredidas verbalmente nas maternidades. Pois é, Gil, infelizmente na maternidade, em casa, na rua, no meio da família, por maridos, por E atenção, filhos. mulheres, cuidado com esse discurso do empoderamento, hein? Cuidado Pois com. é. Você está levando para sua casa talvez uma situação muito pior de insegurança, instabilidade e prejuízo à sua integridade física e à sua vida. Agora, o que é para mim, eu não sou mulher, não sou feminista, mas o que eu tenho. Você não é o quê? Não sou mulher. Ah, não dá pra perceber, não. Não dá para perceber, né? Então, se alguém tivesse alguma dúvida, mas eu tenho um profundo respeito por todas elas e digo o seguinte: empoderamento é você conseguir não depender de migalhas, é você conseguir ser respeitada pela prática das boas ações, é você estudar, é você não... Eu digo isso para aquelas mulheres que sonham que o seu corpinho lindo, bem feito e a sua face deslumbrante junto com a exuberância do seu corpo vão perdurar para a vida inteira lhe abrindo portas. Não, é a sua inteligência, é a sua boa reputação que vai lhe conferir essa tal situação ou esse tal status de respeito. O empoderamento é uma mulher que se respeita e que é respeitada pela sua postura. Não é aquela que diz: eu vou transar com quem antes eu quiser, que eu posso abortar porque o STF diz que até 3 meses não é crime, o corpo é meu. Não é por aí. Se valorize. Não é estar nos bailes funks, nas outras festas, e aí nada contra os ritmos ou gêneros musicais ou preferências, como se queiram colocar, mas não é estar na vulgaridade que você vai mostrar empoderamento. É a sua postura diante dos seus filhos, dos seus familiares, da sociedade e principalmente o que você vê como reflexo no espelho quando você está de frente para ele. Olhe-se e sinta-se respeitada. Seja respeitada quando você faz-se respeitada. Isso vale para a mulher e vale para o homem também. Vamos lá, Evaldo. Pode ir, já foi, consegui. Conseguiu todas as mensagens? Eu quero só encerrar aqui com uma mensagem aqui. Leia antes que seja proibido. Eis que ontem, grande mídia e centenas de petistas, comunistas, pessoalistas e outros istas comemoraram a censura, comemoraram a lista de investigados, bateram palmas para essa execração pública dos homens que trabalham de modo independente e a quebra de seus sigilos. Outros afirmaram que nada pode ser feito, que está tudo consumado, que todos estão condenados. No final da noite, Gerson Camarote, da Globo, defendeu os juízes inquisidores da nação e disse que falou com 2 ministros do STF que eles afirmaram que o pedido de suspensão do inquérito do procurador fez ao STF tinha 0 chance de prosperar. Mas o mais incrível é como o pedido de suspensão de um inquérito que está nas mãos do Supremo está sob sigilo. Já tem voto de 2 ministros e esses votos foram colhidos por Gerson Camarote, da Globo, sem que o inquérito fosse votado. Lembrando que o Toffoli é petista e foi advogado do PT e é o presidente do Supremo. Espera aí que eu vou ler todinho. O PT e os comunistas sempre quiseram uma ditadura implantada no Brasil e que Toffoli destacou o grande inquisidor Alexandre de Moraes para comandar, porque eu estou com o retorno errado aqui, para comandar um inquérito em que o Supremo investiga, denuncia e julga. Convenientemente, Toffoli está acamado. O grande inquisidor da República, Alexandre de Moraes, mandou sua polícia particular investigar todos os sites que produzem fake news. Denunciaram dezenas de sites e o Jornal da Cidade Online não estava entre eles. O perfil comunista Sleeping Giants Brasil, isso é terrível, esse... Sleep Giants Brasil. Exatamente, Marconi, você é fera. Denunciou o JCO, que é o Jornal Cidade, e outros sites como propagador de fake news. Imediatamente, todos os executivos das empresas a quem o perfil comunista mandou mensagem fizeram cessar seus anúncios no jornal e nos outros sites, sem a mínima averiguação, apenas seguindo a orientação do perfil comunista. A polícia do grande inquisidor investigou e nada descobriu sobre o JCO. Afinal, quem puxa os cordéis da nação? Quem está por trás de tudo isso? Por que esse ataque coordenado da mídia, de executivos de empresas, de perfis comunistas aos sites independentes? Por que as acusações falsas? Desconfio que ontem foi instalada finalmente a ditadura no Brasil. Se é assim, desconfie do seu amigo, desconfie do seu vizinho, desconfie do seu irmão. Fale pouco ou quase nada. Não ouse a pensar. Alexandre e os grandes inquisidores tupiniquins
estão de olho em todo mundo. Cuidado. Aí, sim, lê o texto antes que seja proibido de ler. Carlos Sampaio, professor, pós-graduação em língua portuguesa, com ênfase em produção textual, Universidade Federal da Amazonas. Muito bem, vamos às últimas informações. Estamos no limiar dessa edição. E eu tenho para dizer para vocês aqui o seguinte, prestem bastante atenção, notícia extremamente importante. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluirá mais 6 exames na cobertura obrigatória dos planos de saúde. Os procedimentos auxiliam na detecção diferencial do novo coronavírus, descartando ou confirmando outras suspeitas, ou ajudam na identificação de complicações em pacientes com a Covid-19, como tromboses. Bom, a decisão foi tomada pela diretoria colegiada da agência reguladora em reunião realizada nesta quarta-feira, dia 27, e passará a valer quando for publicada no Diário Oficial da União, em forma de resolução normativa, assim que o documento for assinado pelo diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel, e encaminhado à imprensa nacional. Segundo a ANS, a resolução será publicada, ou era para ter sido publicada, hoje, quinta-feira. Então, planos de saúde vão ter que incluir mais 6 exames na lista obrigatória que eles já têm que cumprir, inclusive essa para saber se a pessoa está ou não com o coronavírus. Meus caros amigos, eu quero agradecer enormemente e lembrar aos senhores o seguinte: a prorrogação do auxílio emergencial com o valor da parcela reduzida dos atuais R$600 para R$200 vai gerar custos de 17 bilhões de reais por mês. É o que disse o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, o Valderi Rodrigues Júnior, em audiência virtual da comissão mista destinada a acompanhar a situação fiscal e execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao coronavírus Covid-19. Em tempos de pandemia, o auxílio emergencial está sendo pago a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. De acordo com o secretário, atualmente os gastos do governo com o pagamento do benefício está em torno de 152 bilhões de reais, uma média de aproximadamente 51 bilhões e meio por mês. Então, de acordo com o secretário, muito provavelmente o auxílio será prorrogado, mas o valor a ser pago terá como referência o programa Bolsa Família, que custa menos para os cofres públicos, 29 bilhões por mês. Ele disse ainda que o auxílio não deve ser prorrogado por muito tempo. Aspas, não cabe uma extensão muito prolongada nas nossas contas. Fecha aspas. Quem está achando que vai continuar com R$600, acho melhor prudência, canja de galinha, que não fazem mal a ninguém, não façam. Aliás, nós temos algumas peculiaridades com relação a isso. Não se fiem em que o auxílio vai permanecer, muito menos nos atuais R$600. Vamos buscar outras formas, sobretudo de convencer as autoridades políticas a entenderem que não é trancando todo mundo em casa que a gente vai debelar a pandemia, muito menos evitar uma situação que já se aproxima e que eu tenho certeza que já tem prefeito e governador com medo, que é de uma histeria coletiva, saques, violência de diversas formas, porque as pessoas precisam comer, precisam sustentar suas famílias e o desespero já está batendo. Então, juízo, vamos dialogar sempre, encontrar o meio termo e fazer o que for necessário pelo bem comum. Assim encerramos esta edição. Evaldo Silva. Vocês que acham que apenas no Brasil está tendo problema, Trump assina a ordem executiva que responsabiliza a rede social que restringir e suspender contas de usuários injustamente. A perseguição não é só aqui não, lá também está tendo, viu? Pois é, o Twitter ameaçou excluir algumas postagens do Donald Trump. Excluiu postagem do Trump. Ele não gostou. Não, porque... Inclusive no Facebook, mas ele não curtiu. Vamos embora. Pois é. Deixa a brincadeira pra lá, deixa o trocadilho infame pra lá. Senhoras e senhores, moças e rapazes, como diz o Silvio Santos, muito obrigado pela companhia maravilhosa, valiosíssima de vossas senhorias. Espero contar com a mesma audiência e quem sabe um pouco mais na edição de amanhã, sexta-feira. Então, que os senhores possam nos ajudar compartilhando quanto mais essas lives. Alô, pessoal do Instagram, obrigado, boa noite, até a próxima conexão. Então, meus amigos, a live vai terminar, o vídeo vai permanecer. Continuem recomendando esta página para todos os seus contatos. Continuem aí conversando diplomaticamente, trocando ideias, pontos de vista. E até a próxima edição desse programa amanhã às 6 horas da tarde, com a permissão do soberano do universo, Jeová Deus. Antes, às 6 horas da manhã, também, se ele permitir, teremos aqui o programa Primeira Mão, com a apresentação de Caio Pimenta, os comentários de José Gomes, o controle técnico de Wesley Oliveira, a direção-geral de Haroldo Aze, na sequência, Naila Brito com o Sem Mordaças.
Conforme eu disse instantes atrás, o Opinião voltará na edição de amanhã, às 6 horas da tarde. Fiquem com Deus, muitíssimo obrigado, tenham todos uma excelente noite. Sete e 17. Aqui na Rádio 2 de Julho, você fica sempre bem